Graça e paz, meus irmãos. Esse assunto desse próximo vídeo é um assunto polêmico, gera muitas dúvidas. Geralmente, algumas pessoas acreditam que sabem tudo sobre o assunto, mas na verdade apenas ouvem falar, aprendem de alguém que ensinou, que aprendeu com alguém também. Mas muitas pessoas buscam na palavra de Deus uma explicação lógica, uma explicação clara sobre isso. Se trata sobre o cristão. Ele pode beber vinho, beber cerveja, ou ele tem que se abster totalmente? É pecado o cristão estar tomando uma cerveja, tomando esse vinho? Então, por que isso é uma questão muito importante? Porque geralmente as pessoas estão no nosso meio evangélico e já aprendem que é pecado beber. Daí passam a estudar a Bíblia, passam a estudar, a ler, e de repente voltam com uma opinião diferente. Falam, não é bem assim, a palavra de Deus fala sobre o exagero, não é? Não declara que é pecado o beber em si, né? Eu vejo também várias pregações, os irmãos assim, deixando bem claro, deixando bem específico que Jesus Cristo nunca bebeu nem mesmo vinho inebriante, assim como seus discípulos e apóstolos. E quando a pessoa se depara com a palavra de Deus e vai fazer a leitura, já tem um choque quando vê ali que não é bem dessa maneira, não é bem desse jeito. Mas qual a importância hoje em dia da gente se abster dessa bebida? O porquê que aqui no Brasil, principalmente, as igrejas pregam contra a bebida? E eu, em particular, acredito assim, que se o irmão se encontra no ministério onde prega a abstenção total da bebida, eu acredito que ele deve acatar esse conselho, ele deve viver dessa maneira. Por quê? Porque para chegar-se nessa conclusão de várias igrejas serem contra a bebida alcoólica, é por já muitos problemas, saberem o que causa a dependência, né, desse tipo de substância. Apesar da orientação bíblica ser contra o exagero, a maioria das igrejas brasileiras, principalmente, pregam a abstenção total da bebida. Eu, em particular, como professor, como ensinador da palavra de Deus, eu procuro sempre explicar que pecado não é, mas é melhor não beber realmente, porque geralmente a pessoa não tem o controle necessário ali para estar tomando apenas um pouquinho, uma latinha, um cálice. Então, o que acontece? Em compensação, temos aí vários ministérios cristãos evangélicos que deixam em aberto isso aí para o próprio membro, não é? Mas o seguinte, a explicação, segundo a palavra de Deus, vai estar no vídeo. Será que beber é pecado? Um cristão pode fazer uso da bebida? Será que uma mulher cristã pode usar alguns tipos de lingeries sensuais para o seu marido? Será que o casal pode dormir nu? Não tem perigo de repente Jesus voltar e não os levar pelo fato deles estarem dormindo sem roupa? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Dá um clique aí no botão inscrever-se, ativa o sininho no seu celular para você receber as notificações. E ao final do vídeo, por favor, se você gostou, não esqueça de apertar o joinha, dá um like, deixa um comentário e compartilhe esse vídeo. Bem, antes de começar esse vídeo, eu preciso tomar, porque beber não é pecado. Olha aqui. Não é pecado beber chimarrão. E bebida alcoólica, será que é pecado? Não. Em nenhum lugar na Bíblia nós vamos encontrar um versículo para dizer que é pecado tomar vinho, por exemplo. Nenhum lugar na Bíblia vai dizer isso. Tanto não é pecado que o próprio Jesus, quando começou a operar os seus sinais, ali no Evangelho de João, capítulo 2, no casamento que aconteceu em Caná da Galileia, o primeiro sinal que ele realizou foi transformar água em vinho. Logo, se beber vinho fosse um pecado, Jesus estaria dando uma força para o pessoal pecar. Então, se Jesus operou aquele sinal, eu creio que fica muito claro que não é pecado beber vinho. Mas onde é que está o pecado? O pecado está em exagerar na bebida. O apóstolo Paulo condenou, censurou em muitas das suas cartas a embriaguez. E ele, inclusive, disse: não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo.
Agora, tem uma das cartas em Timóteo onde ele diz que Timóteo deve sim beber um pouco de vinho, por causa de uma enfermidade que ele tinha no estômago. Então, o vinho com uso medicinal ou com uso moderado não é pecado. O que é pecado é embriagar-se, é se deixar levar pelo muito vinho. Então, o pecado está aí. Bem, talvez alguém vai dizer assim: ah, mas Jesus transformou a água em vinho porque o vinho daquela época não tinha álcool, não levava à embriaguez. Bem, esse argumento é um argumento fraco, porque se o vinho não levava à embriaguez, por que é que Paulo escreve: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução ou há contenda? E me explica também como é que Noé ficou bêbado se não havia álcool, se não havia um agente que pudesse levar a pessoa à embriaguez no vinho que Noé tomou, né? Então eu creio que com essas bases fica claro que havia sim um componente que levava as pessoas à embriaguez, havia sim álcool nos vinhos. Mas é que hoje muitas das igrejas costumam censurar o uso da bebida já para evitar a embriaguez. Eu, por exemplo, sou metodista. E na igreja metodista, quando a gente decide participar da comunidade de fé metodista, da igreja metodista, nós já assumimos um voto de sermos abstêmios do álcool, ou seja, não ter o álcool como sua bebida. Ou seja, quando eu assumi ser um metodista, eu já abri mão de estar tomando álcool. Para mim, graças a Deus, não faz nenhuma falta, porque mesmo num tempo onde eu não caminhava com Jesus, eu nunca tive uma forte atração por bebida, nunca fui seduzido pela bebida. Bem, esse é o meu caso, mas boa parte das pessoas são atraídas e seduzidas sim pela bebida. E às vezes, por uma pequena dose, ela ingressa num mundo onde depois ela vai ver a sua vida destruída, a sua família destruída por conta do uso exagerado da bebida. Então, se todos nós pudéssemos nos afastar da bebida, nós, sem dúvida nenhuma, não perderíamos muita coisa e evitaríamos muito transtorno. Agora, se você vier me perguntar: Ney, mas então você condena a pessoa que bebe? Não, de jeito nenhum. Nem eu e nem a Bíblia. Eu conheço pessoas cristãs que fazem uso moderado do álcool e eu acho isso perfeitamente normal se ela consegue ter equilíbrio. Especialmente porque ter equilíbrio é muito mais difícil do que ser radical. Tem pessoas que preferem muito mais ser radical, dizer não bebo nada, do que tentar beber com moderação e com equilíbrio, tá? Então, não condeno e nem a Bíblia vai condenar pessoas que tomam um cálice de vinho, porque a Bíblia condena, sim, é a embriaguez, tá? Que isso fique bem claro. Outra coisa que me perguntaram no canal é a questão do casal. Será que uma mulher cristã pode usar uma lingerie sensual para apimentar a sua relação com o seu esposo? Na minha opinião, e com base naquilo que eu já estudei na Bíblia, eu não vejo nenhum motivo para ela deixar de oferecer esse agrado ao seu marido. Aliás, o apóstolo Paulo também, quando escreve aos Coríntios, ele vai falar sobre a questão de que a mulher, ela já não é mais proprietária do seu corpo, mas esse corpo é do seu marido. Da mesma forma que o corpo do marido é da mulher. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. E se o marido aprecia uma lingerie bonita, eu, na minha opinião, acho que a mulher deve mais usar sim essa lingerie, especialmente para que a relação do casal se fortaleça ainda mais, para que haja plena satisfação no ato conjugal. Agora, é claro que vai ter bastante gente que condena. Tem o pessoal que é das antigas, tem o pessoal que acha que isso é um pecadão, que acha que isso é uma abominação. Mas a Bíblia em nenhum momento vai condenar isso. Outra coisa também, de onde surgiu essa ideia que a pessoa não pode dormir pelado, não pode dormir nu?
porque se Jesus voltar, ele fica. De onde surgiu essa ideia? Quer dizer, então, que se uma pessoa chegou do emprego 3 horas da manhã, está tomando um banho e Jesus resolve voltar, ele vai ficar? Por mais que ele tenha sido um cristão, que ele tenha caminhado com Jesus, se ele recebeu Jesus no seu coração, ele vai ficar só porque ele está tomando banho e está pelado. Qual a diferença do que está pelado tomando banho e que está pelado dormindo? Gente, a gente precisa se esvaziar dessas lendas que permeiam a nossa cabeça. A mulher pode sim dormir sem roupa junto com o seu marido, o marido com a mulher, especialmente se o casal tem privacidade, né? Eu não recomendaria esse tipo de coisa numa casa onde não há privacidade, onde outras pessoas podem surpreender o casal sem roupa. Pode ficar uma situação desagradável. Ou filhos menores surpreender o casal numa situação assim, talvez não seja muito confortável, especialmente para o casal. Mas se eles têm a privacidade, a condição de estarem ali juntos e nus, meu Deus, eles têm mais é que desfrutar disso. Que maravilha quando os casais conseguem aumentar ainda mais a atração um pelo outro, usando sim alguns recursos, alguns artifícios. Não existe nenhum impedimento para isso. Especialmente porque o que regulamenta, o que regulariza o ato conjugal, o que pode e o que não pode, é a questão do acordo. Se a mulher consente em ter um sexo oral com o seu marido e ele com ela, quem é um líder para dizer que não pode? Se ela está fazendo de livre e espontânea vontade, está promovendo prazer e satisfação para o seu companheiro, ela está cumprindo aquilo que a Bíblia disse, para ela oferecer o seu corpo sim para o seu marido e o dele para ela, e que os dois sejam maravilhosamente felizes. Agora, tem um monte de gente que não quer aceitar isso. Aí sabe o que acontece? Eles colocam um monte de proibições e aí dentro das suas igrejas surge um monte de casal que é legalmente casado, mas vive uma vida completamente frustrada porque não conseguem se realizar, não conseguem se dar um ao outro da forma que gostariam, porque tem alguém que impede, tem alguém que fica pregando que é errado, que não sei o quê, que isso e que aquilo. Olha, eu sou a favor de que a mulher se vista sim com muita decência em público, mas diante do seu marido ela pode vestir a lingerie que ela quiser, pode se colocar do jeito que ela quiser, porque o corpo dela é dele. E isso não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Agora, alguém vai perguntar assim, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso usar um brinquedo aqui, uma coisa ali? O que eu gostaria de deixar assim, como meu pensamento é que Deus colocou em nós o suficiente para nós oferecermos prazer um para o outro. Pode haver alguma coisa diferente, uma fantasia? Pode, desde que você não se torne escravo daquilo ali, porque daí você acaba transformando aquilo que pode ser uma novidade, um tempero, no prato principal ou num vício da qual você não fica sem. Aí você vai partir para o lado do vício, da dependência de uma coisa que já não é saudável para o casal. Mas um tempero, uma coisa diferente, enfim, existem muitas coisas hoje. O mercado oferece muita variedade de coisas que podem sim fortalecer a satisfação de um casal. E se o casal estiver plenamente satisfeito, sem dúvida nenhuma eles vão estar felizes, de bem com a vida, criando bem os filhos e dando um bom testemunho na igreja. Por outro lado, o líder que fica tentando aprisionar, tentando manter as pessoas numa vida completamente quadrada, muitas vezes, vai promover discórdia, insatisfação, frustração conjugal e vai abrir espaço para o quê? Para pensamentos que às vezes vão levar ao adultério e à destruição da família. Eu sou a favor da família, sou a favor da plena satisfação do casal. Se eles precisam usar um temperinho, desde que seja algo moderado no que se diz respeito a uma lingerie, quem sabe uma fantasia, alguma coisa, tá? Se alguém vier me perguntar, eu posso incluir mais alguém? Claro que você pode, o Espírito Santo, tá bom? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal aqui, se inscreve aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário também.